O Campeonato Brasileiro justificou a fama de um dos mais equilibrados do mundo. Última rodada gigante, que salvou o Internacional do rebaixamento, despachou dois times do Ceará, viu o São Paulo com chances de pré-Libertadores, o Fluminense garantido da fase de grupos e muitos bastidores que você vai saber a partir de agora nesse vídeo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui para não perder nenhuma dica e sugestão gratuita. Na hora de fazer sua fezinha esportiva, só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram e por lá várias dicas e sugestões. Basta passar a me seguir e as dicas já aparecem para vocês, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que o Flamengo, que já havia se sagrado campeão na penúltima rodada, terminou com o melhor ataque do torneio, 78 gols marcados, com a melhor defesa, 27 gols sofridos, com mais vitórias, 23, ao lado do Palmeiras e com menos derrotas, 5. Já a minha portuguesa vai jogar a Copa do Brasil de 2026. A Lusa precisava que o Santos permanecesse na primeira divisão. Isso aconteceu, daqui a pouco a gente fala sobre o Peixe. Já o Atlético Mineiro fez 5-0 no time misto do Vasco na Arena MRV, se despedindo na 11ª colocação do Brasileiro com 48 pontos e a promessa de uma reformulação gigante para a próxima temporada. Por sua vez, o Vasco terminou em 14º lugar. Ele vai para as semifinais da Copa do Brasil. No pior momento da temporada, são 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Ao menos o Vasco está garantido na Sul-Americana. Se você olhar a tabela de classificação agora, não vai ver o Vasco na Sula. Mas como alguém que vencerá a Copa do Brasil estará à frente dele, pode até ser o Vasco. Na pior das hipóteses, o Cruz Maltino tem a Sula. Se o Vasco vencer a Copa do Brasil, você sabe, ele vai para a fase de grupos da Libertadores da América. Já o Grêmio fez 4-0 no Sport, fechando sua participação na 9ª colocação com 49 pontos e vaga na Sul-Americana assegurada. A grande dúvida é sobre a permanência ou não de Mano Menezes. O Sport, por sua vez, fez uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes. Apenas 17 pontos em 38 rodadas, só a título de comparação. O Sport terminou com menos pontos do que o penúltimo colocado, Juventude, que teve 35 pontos. Para fechar o giro de notícias, registrar que Caio Jorge terminou o Campeonato Nacional como artilheiro, 21 gols marcados. E os cearenses estão rebaixados para a Série B e juntos. Fortaleza e Ceará foram para a última rodada com histórias na competição bem diferentes, mas ambos fora do Z4. Cairiam antes dessa 38ª rodada o Internacional e o Vitória, mas Inter e Vitória venceram dentro de casa. O Fortaleza perdeu de virada por 4-2 para o Botafogo no Newton Santos, enquanto o Ceará perdeu também de virada por 3-1 para o Palmeiras no Castelão. Com os resultados, Ceará terminou em 17º, 43 pontos, Fortaleza em 18º, também 43 pontos. Algumas observações importantes: o Ceará não esteve em nenhuma rodada na zona do rebaixamento, exceto a última, a absolutamente decisiva. Já o Fortaleza havia ficado 27 rodadas no Z4 e tinha conseguido escapar justamente na penúltima rodada, depois de uma sequência de 9 partidas sem perder, com 4 vitórias consecutivas. Só lamento pelo fato de 2 clubes organizados, especialmente o Fortaleza, cair para a 2ª divisão. Foram 3 nordestinos caindo na mesma edição. O Sport já havia sido rebaixado. São 3 times do Sul que sobem: Curitiba, Atlético Paranaense e Chapecoense. Eles se juntam ao Remo, uma equipe do Norte que não tinha representante há 20 anos. Juventude do Sul também caiu. Hora de falar sobre o milagre do Internacional de Abel Braga e companhia. O Internacional se tornou, nesse domingo, o primeiro clube que foi para a última rodada da competição em 18º lugar e escapou do rebaixamento. Tudo ia mal para o Internacional. Todos os jogos dos times brigando contra o rebaixamento terminaram empatados no fim do primeiro tempo. O Santos foi o único que já havia, no intervalo, se livrado do rebaixamento. Pois bem, o Internacional faz o primeiro gol contra o Bragantino na metade do segundo tempo, abre 2-0 e 3-0. Ainda assim, corre riscos de não subir. Ele dependia de mais 2 tropeços de adversários.
Ceará chegou a estar na frente do Palmeiras, tomou a virada. Fortaleza chegou a estar na frente do Botafogo, tomou a virada. Com isso, o Inter encerra o Campeonato Brasileiro na 16ª colocação com 44 pontos. Primeiro time fora do Z4, enorme festa do torcedor colorado. Existia muita preocupação em relação a um rebaixamento que detonaria as contas do Internacional. O Colorado, que já passa por enorme crise financeira, com uma queda para a segunda divisão, colocaria em risco o futuro do clube. Agora, com a permanência, mas sem competições para disputar, já dá para cravar que Vitória e Internacional não terão torneios internacionais para jogarem por terem terminado em 16º e 15º. O Inter vai precisar encontrar soluções dentro de casa, certamente baixando a folha salarial. Preciso falar agora sobre o Santos, que terminou o Campeonato Brasileiro na frente do Corinthians e com vaga na Sul-Americana, cenário que contrasta com o de algumas rodadas atrás, quando o Santos estava enfiado na zona do rebaixamento e muito ameaçado. Nesse domingo, na Vila Belmiro, o Santos fez 3-0 no time reserva do Cruzeiro, terminando o campeonato no 12º lugar. Santos e Corinthians tiveram a mesma pontuação, 47 pontos. Mesmo número de vitórias e mesmo saldo de gols. Santos levou vantagem nos gols marcados, 50-47. Tanto o Santos quanto o Corinthians estarão na próxima edição da Sul-Americana. Chamar atenção para a reta final do Santos, 9 pontos conquistados. Na sequência, contra Sport, Juventude e Cruzeiro, todos com vitórias convincentes. Neymar, depois da partida, admitiu que fará cirurgia no menisco do joelho. Ele disse, abre aspas, agora é descansar o mental, que é o mais importante, e depois vou fazer essa pequena cirurgia para voltar com mais força em 2026. Quando perguntado sobre permanecer no Santos, o contrato acaba em 31 de dezembro, Neymar despistou, afirmando, abre aspas, obviamente que meu coração é sempre do Santos, sempre vou deixar o Santos em primeiro, mas vamos ver o que é melhor para todo mundo. Quero falar agora sobre o Fluminense, que está na fase de grupos da Libertadores. O Flu se juntou na Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, terminando o Campeonato Brasileiro em quinto. Os 5 primeiros têm vaga direta na fase de grupos. Nesse domingo, com o Maracanã com um bom público, vitória por 2-0 contra o Bahia, gols de Ganso e Thiago Silva. Zubeldia segue com campanha impressionante, especialmente dentro de casa, com 100% de aproveitamento. Flu que não perde a 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates, os empates contra Palmeiras e Cruzeiro, ambos fora de casa. Campanha de 64 pontos contra 63 do Botafogo e 60 do Bahia. O Botafogo ainda pode ir para a fase de grupos da Libertadores desde que o Fluminense ou o Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Para completar sobre o Flu, tricolor que joga a partir da próxima quarta-feira contra o Vasco na Copa do Brasil, semifinal, duelo de times em fases completamente diferentes. Fluminense em alta, voando, o Vasco em queda livre. Tem mais uma sobre o Flu que eu queria dividir com vocês. O tricolor terminou o retorno com a segunda melhor campanha do torneio nesse turno final. Já trago pontuação para vocês sobre esse tema. Hora de falar sobre o Palmeiras, que se tornou o vice-campeão com mais pontos da história do Campeonato Brasileiro e também o campeão do retorno. Nicola, Palmeiras não venceu títulos na temporada, verdade. Foi vice-campeão paulista, foi vice-campeão da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro. Mas o retorno do Campeonato Nacional terminou com o Palmeiras na liderança. Palmeiras e Fluminense ficaram com 37 pontos, mesmo número de vitórias. Palmeiras leva vantagem no saldo de gols, 23 gols de saldo para o Palmeiras, 13 gols de saldo para o Flu. Tudo porque o Verdão venceu de virada o Ceará por 3-1 no Castelão. Gols de Facundo Torres, Flaco Lopes e Ramon Sosa. Palmeiras que só volta a jogar em 2026 com uma pequena reformulação do elenco, entrou para a história como vice-campeão com mais pontos no Campeonato Brasileiro por pontos corridos em 20 clubes. Foram 76 pontos conquistados, só 3 a menos do que o campeão Flamengo. Até então, o vice-campeão com mais pontos era o Santos, de Jorge Sampaoli, que em 2019 havia feito 74 pontos. Quem não fica no Palmeiras? Quem será contratado? Cheguei a contar para vocês que o Palmeiras busca 5 reforços para a próxima temporada. Tudo isso está no vídeo dessa manhã. E o São Paulo está perto de jogar a pré-Libertadores de 2026, mesmo em crise. Com campanha contra o presidente, o tricolor terminou em 8º lugar o Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, perdeu para o Vitória por 1-0 no Barradão.
mas se aproveitou da derrota do Red Bull Bragantino para o Internacional para manter-se no 8º lugar. Com esses 51 pontos, campanha de 38 jogos, 14 vitórias, 9 empates e 15 derrotas, o São Paulo estará na pré-Libertadores do ano que vem, desde que o campeão da Copa do Brasil seja o Cruzeiro ou o Fluminense. E aí só para vocês entenderem. As vagas do Campeonato Brasileiro vão para o G7, mas Cruzeiro e Fluminense, que estão nas semifinais da Copa do Brasil, estão à frente do São Paulo e já tem vaga garantida na Libertadores. Se eles forem campeões da Copa do Brasil, qualquer um deles, e o São Paulo na 8ª colocação vai para a pré-Libertadores, vale a lembrança de que o Cruzeiro joga contra o Corinthians, de que o Fluminense joga contra o Vasco. Se eles, por exemplo, forem para a final, já dá para cravar antes mesmo do campeão que o São Paulo estará na pré-Libertadores do ano que vem. E o que isso implica no planejamento para a próxima temporada? Já havia ouvido de dirigentes do São Paulo que se houvesse a expectativa de jogar a pré-Libertadores, o São Paulo teria reforços mais pesados para o próximo ano, até para não fazer feio na competição que o torcedor tanto gosta. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e aí também se tornar inscrito por aqui, beleza? Abraço, tchau!